pregador essa noite pediu para deixar aqui o suco de uva. Não tem água não. Vem cá, pregador. Vamos orar. Deus querido, te agradeço, Pai, pela Tua presença nas nossas vidas. Nessa noite, Pai, nós possamos ouvir a Tua palavra através da boca deste homem de Deus. Nós possamos ouvir a Tua voz, nós possamos aprender de Ti e sair daqui dessa noite, Pai, transformados. Em o nome de Jesus. Amém. 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 Liberdade. Vai tirando, vai tirando. Dentre outras coisas da nossa conversão, assim, para que a gente se converte? Para que a gente aceita Jesus? Né? Estava lendo aquela perguntinha lá da sala de aula. Para que ser salvo? Salvo de quê? Mas a pergunta não é essa, né? Dentre outras coisas, a gente se converte para quê? Uma delas aí alguém vai dizer, para adorar a Deus. O outro vai dizer assim, para ser salvo. Mas eu queria ouvir de vocês, fora essas duas, mais alguma coisa. A gente aceita a Deus para quê? Para ter a vida eterna, uma boa resposta. Já disse essa. Disse outra coisa, não disse a mesma. Diga um. Libertar. É ouro. Eu só vou parar quando eu chegar onde eu quero. Quando eu quero não, na palavra proposta. Para que a gente se converte? Diga, senhor. Para ficar próximo de Deus, de Cristo. É uma boa resposta. Para ser chamado de filho de Deus. Para ser chamado de filho de Deus. Ainda não é resposta. Mas todas elas também, tem preconceito, viu? Mas tem uma em especial. Não, tem uma em especial para a palavra de hoje. Diga, professor Alexandre. Adriano. Hein? Alexandre. É porque eu estava só para saber se você estava ligado. Diga, tio Lilico. É Drico e Lilico. Diga, para que a gente se converte? Para amar a Deus como Ele é. Para amar a Deus como Ele é. Cara, não vai sair nada hoje. Está saindo muito, né? Paz. Diga, tio Drico. Saiu tudo, não. Quase tudo. Da falta. Saúde. Paz. Da falta. Bom, o propósito da palavra de hoje, certo versículo da Bíblia dito por Jesus, ele disse assim: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. E o que Cristo mais fez na terra durante os seus 3 anos de ministério? Vão dizer aí, curou, libertou, mas Mostrou o caminho. mostrou o caminho, Ensinou a palavra. ensinou a palavra, está quase chegando. O que ele mais fez? Ele ensinou a vontade do Pai, o que o Pai queria para os homens. Está chegando. Em outro versículo, ele ensinou os discípulos algo interessante. E ele disse: vá e faça também. E o que os discípulos podiam fazer? Discípulos. É uma resposta boa. Amar o próximo. Amar o próximo. Olha, tá
pertinho, está colado. Passar a palavra adiante. Passar a palavra adiante. Não chegou na palavra que eu queria. Então nós vamos ler para achar a palavra. Nós vamos ler Êxodo, capítulo 21. Essa é uma palavra que já foi ministrada. Acredito que ainda não foi ministrado aqui na igreja, não me recordo. Mas eu já ministrei essa palavra. Fiz algum acréscimo e vamos ver. Gênesis, Êxodo capítulo 21. De 1 ao 6. Depois, Lucas 17, 10. E depois, Mateus 25, 30. Mas primeiro essa. Alguém com a voz bem bonita, assim. Depois é Lucas 17, 10 e Mateus 25, 30. Mas primeiro vamos ler isso aqui. Eu peço para uma pessoa assim, que tem a voz bem bonita, que respeite a pontuação, o acento. Leia para nós. Fique de pé também, que aí fica melhor. Fale como um arauto. Gente, eu exigi demais, foi. Irmão Adriano. São estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro receberá a verdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e essa lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor, somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar: eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar sua orelha. Assim, ele será seu escravo por toda a vida. Entenderam? O que Jesus veio fazer na terra? Liberdade. Ela ainda não entendeu. Mas vamos explicar. Mas é isso mesmo, Jesus veio dar liberdade. Agora veja bem. Dentro de algumas leis, e das muitas leis do povo hebreu, uma das leis era a lei da escravatura. E essa lei constituía basicamente nisso aí. Isso aí é o básico da lei dos escravos. Eu adquiro um escravo e ele passa a ser meu. Mas pela lei, ele só é meu durante 6 anos. No 7º ano ele tem que sair. Ele só é meu por esse período. Não é para a eternidade, não é para sempre. Como a gente vê aí em alguns filmes, e até no Brasil foi assim, né? Quem nascia escravo, morria escravo. Então ele era escravo apenas por 6 anos. E algumas regrinhas para esse escravo. Eu pego esse escravo e ele vem sem nada. No dia que ele sair, ele sai sem nada. Não tem direito a fundo de garantia, rescisão, não tem direito a nada, ele sai sem nada. Se porventura ele trouxer uma mulher, vier casado, ele sai com a sua mulher. Mas eu gostei muito desse servo e peguei e dei uma mulher para ele. E procriou e deu filhos. E quando chegou o tempo dele ir embora, se eu der essa mulher fica comigo. Ele sai sem nada. Porque vai ferir o primeiro artigo da lei. Entrou sem nada, sai sem nada. Mas o que mais nos interessa nessa lei? O que
mais nos interessa? E o que é que nós vamos aprender com essa lei? O que é que essa lei tem a nos ensinar? E eu vou trocar a palavra escravo pela palavra servo. Algumas traduções está escrito servo, inclusive a Bíblia. Mas chega no período da sua libertação, ele vai adquirir liberdade, lá no versículo 5, chega o tempo dele sair fora, e ele fala assim: eu não quero sair, eu adquiri família, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, e amo ao meu Senhor. Menino, você já viu isso em algum lugar do mundo? Você já viu o patrão chegar, o empregado chegar para o patrão e dizer: patrão, eu te amo demais, não quero ser demitido não, nem vou pedir conta, porque eu amo o senhor demais. Alguém alguma vez já ouviu falar disso? Ele pode até dizer assim: eu gosto do meu patrão, eu simpatizo com ele, mas dizer eu amo, eu nunca vi. Agora que eu sou novo e acho que vou passar um bom tempo sem ver. Mas esse servo, ele declarou que não ama só a esposa, os filhos. Ele declarou: eu amo o meu Senhor, eu quero ficar. Esse seu Senhor leva ele perante os juízes e apresenta ele os juízes. E esse servo faz a declaração: eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos e amo o meu Senhor. Depois esse seu Senhor pega uma sovela. Sabe o que é sovela? Sabe, não? É uma agulha grossa que fura esses buraquinhos aqui, ó, do cinto. Não é aguinha fininha não. Tem as irmãs ali, para fazer um certo trabalho de corda aqui, usavam uma sovela fina. Usavam uma sovela assim, ó, mais grossa. Em público, furava a orelha desse servo, ele colocava um brinco na orelha. E quem passasse na rua e visse aquele servo com aquele brinco, ia dizer: olha, certamente esse servo ama o seu Senhor. E ele passou a ser servo da orelha furada. Dentre muitas outras, para que nós nos convertemos? Para que nós aceitamos a Cristo? Para servir. A gente não aceita Jesus para ser servido, não. Quando a gente adentra aquelas portas, levanta a nossa mão, faz a confissão do arrependimento, né? E tal, agora sim, o pastor vai comer aqui, ó. Ele já leva para o primeiro situado, porque ele vai estranhar, porque sem exigir, o pastor vai servir. Porque dentro da igreja, o pastor é o servo dos servos. O pastor ele foi colocado não só para coordenar, administrar o que precisa, coordenar o que precisa, mas também para servir. Porque tem um versículo na Bíblia que diz: a quem muito é dado, muito é cobrado. Vamos ler o próximo versículo. Lucas 17:10. Assim também vós, quando fizerdes tudo que vós foi mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Veja o que Jesus nos diz. Jesus nos diz que se nós fizermos apenas aquilo que nos é mandado, nós somos servos inúteis. E eu aprendo que
a gente sempre pode fazer mais. A gente sempre pode fazer mais, além daquilo que nos é pedido. Se alguém te chamar para caminhar uma milha, caminhe com ele 2. Não é assim que diz a Bíblia? Não é isso? A gente vai sair daqui hoje aprendendo, ou, como que eu digo assim, a servir ainda mais do que eu sirvo. Próximo versículo, Mateus 25, 30. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Viu o que é feito com o servo inútil? Viu o que Jesus faz com o servo inútil? Eu não quero assustar vocês, mas todos nós aqui somos servos. Todos, sem exceção. Porque a igreja do Senhor, ela foi criada e existe para servir. Só para isso. Para servir. E a gente serve a Deus de várias formas. Eu conheço uma pessoa, já falei isso aqui, esse testemunho uma vez. Conheço uma pessoa que era freira e fez, se eu não me engano, enfermagem, o curso de enfermagem. E lá, já para cumprir os seus votos, ela desistiu. Não quero ser freira. E a Marta chega para ela e pergunta: isso aconteceu lá na minha terra, uma das pessoas que a gente tinha contato. E a Marta chamou ela e falou: mas por que, irmã? Sua vocação é tão linda. E ela falou: eu vou servir a Deus dentro daquilo que Ele me capacitou a fazer. Então ela ia servir a Deus agora, dando assistência a quem necessitasse ser tratado de suas enfermidades. Ela ia servir a Deus da forma com aquilo que Deus deu para ela. Então é convicção do que é ser servo. Para ser servo, a gente não precisa ser religioso. Agora, como que se identifica um servo? Como? Primeiro ponto para a gente identificar o servo, Salmo 100, se eu não me engano, versículo 1. Versículo 5, perdão. Poxa, não é isso não. Eu acho que é o versículo 1 mesmo, irmão, por favor. Eu errei aqui. Salmo 100, versículo 1, Salmo 100. Perdão, queridos. Eu acho que eu errei. Volta lá no 5. Acho que eu errei. Versículo. Me ajuda. A minha Bíblia está bem diferente mesmo. Cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. Não, perdão, esse é o 101. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Alguém? Não, 5. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Oi? Versículo 2. Muito obrigado, é isso mesmo. Eu quero não ter errado. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Qual o primeiro ponto para identificar um servo? O servo, ele serve com alegria. Até quando eu cheguei aqui na igreja, uma vez o pastor chegou para mim e falou assim: você abre o culto? E eu perguntei: por quê? É uma mania que eu tenho de perguntar: para quê? Não é? E isso já gera um bloqueio. Não precisa mais, puxa outro.
o verdadeiro servo, quando ele recebe uma missão, ele pergunta: o que é que eu posso fazer mais? Lembra? Se eu fizer apenas aquilo que me é proposto, eu sou chamado de servo inútil. Então eu tenho sempre que fazer mais. Servir com alegria. Seja no meu trabalho, aquilo que eu faço com alegria. Seja para minha família, aquilo que eu faço com alegria. E falando em família, lendo alguma coisa esses dias, acho que até a Leomara leu também, o que é que os pais são dos filhos, principalmente a mãe? Hein? Eu vou começar por chofé, cozinheira, passadeira. Como? Que é isso, irmão? Uma serva. E tem mãe que faz isso com alegria. Tem mãe que faz. Aliás, perdão, a maioria das mães, em sua grande maioria esmagadora, faz isso com alegria. E a gente conheceu uma mãe que faz até mais. Que para agradar os filhos, ela faz 3 tipos de carne no almoço. Cada um gosta de uma carne. Isso é verdade. A alegria para a mãe é cozinhar para os filhos. É, não é? Então, o que você vai fazer, faça com alegria. Sabe por quê? Posso ser que os meus filhos não reconheçam, meu patrão não reconheça, meu chefe, meu pastor não reconheça, mas Deus, Ele reconhece. E a minha gratidão vem de Deus. Qualquer um pode não ver, mas Deus vê. Deus é justo e vê tudo. Outro ponto. Lucas 12, 47 e 48. Pode ler? Alguém lê? Lê? Não? Não? Ah, sim. Amém. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor, que não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. 48. Mas aquele que não o conhece, pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Como identificar o servo? O verdadeiro servo, além de servir com alegria, ele procura a oportunidade para servir. Numa linguagem bem popular do mundo hoje, é o verdadeiro puxa-saco. Veja bem, tem aquele que é o capachão mesmo, é o capachão por profissão. É a única coisa que ele sabe fazer é aquilo. Mas o verdadeiro servo, ele não perde a oportunidade de servir ao seu Senhor. Ele está sempre isso. Não, porque tem aquele que é por natureza, né? Mas tem o verdadeiro servo, ele busca a oportunidade de agradar. Seria o puxa-saco do bem. Do bem. Não pode ficar com essa palavra. E ele está sempre, ele não perde a oportunidade. Ele quer sempre agradar ao seu Deus. Ele quer sempre agradar ao seu Senhor. É aquele que quando o Senhor chega em casa, a bacia d'água já está pronta para o seu Senhor lavar os pés. É mais ou menos
certa feita também caminhando com um pastor, aliás, que a gente, lá na antiga igreja, a gente sempre gostava de buscar os pregadores. E certa feita a gente foi buscar um pregador aqui em Taguatinga e ele convidou um dos seus membros para ir com ele, dos seus obreiros para ir com ele. E no meio da conversa vai, conversa vem, fulano, e irmão fulano está bem, pastor. E irmão Beltrano está bem, pastor. Irmão, está no hospital, pastor. Que dia nós podemos ir lá, irmão? Pastor, eu queria que o senhor marcar para mim até esse aí. Não, diga, irmão, pastor, eu prefiro que o senhor marque. Eu fiquei olhando aquilo ali, um camarada, um promotor de justiça, acompanhando o seu pastor, não precisava se dar esse papel, mas ele entendeu o que é ser servo. Ele não estava perdendo a oportunidade. E se o pastor dele dissesse, vamos de madrugada, ele iria. Hoje, se meu pastor, nesse crisma, se meu pastor me ligar, ele corre um grande risco de dizer que levar um não. Estou brincando. Mas aquele homem, ele não media esforços. Estou brincando. Vai ligar. E aquele homem, ele entendeu o que é ser servo, ele não perdeu a oportunidade. Porque ele não estava servindo só ao seu pastor, ele estava servindo a um irmão que estava necessitando de uma visita, e estava servindo a Deus. Porque ele entendeu quando Jesus Cristo disse que o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. E o que Jesus mais fez no seu ministério foi servir. Um outro ponto, esse aqui eu não consegui a passagem bíblica, mas eu me lembro ela muito bem. O verdadeiro serve quando ninguém está olhando. Atenção. Você chegar lá na sua empresa, na segunda-feira, você saiu na sexta-feira, deixou o escritório todo bagunçado e tal, tem que arrumar aquele monte de documento. E o seu empregado chega meia hora mais cedo e quando você chega, está tudo arrumadinho. Ele não esperou você chegar para você vê-lo arrumando. Ele arrumou você. E é assim que nós fazemos com Cristo. É assim que nós fazemos com quem nós queremos servir. O verdadeiro servo, ele não precisa que ninguém esteja olhando para ele. É como se fosse muito básico, muito básico. A gente chegar na igreja, o irmão Adriano sempre chega primeiro, e o irmão Adriano vem aquela bagunça aqui. E antes dos seus afazeres costumeiros, ele chega, limpa, passa o pano, deixa tudo bonito e perfumado, e vai lá para o seu cantinho. Quando os pastores chegam, quando os irmãos chegam, que encontram ele muito cheiroso, o que foi que fez? Ou às vezes nem pergunta, ou nem percebe, mas alguém fez para que nós, quando chegássemos aqui, estivesse tudo bonito, arrumado e cheiroso. O verdadeiro servo, ele serve quando ninguém está olhando. E Jesus pega dois camaradinhos uma vez, em uma parábola, e diz assim: certo patrão chamou a dois de seus empregados e disse: faça isso para um. E ele disse: vou fazer. Saiu. E o chefe chegou e falou para o outro: faça isso. E ele falou: não vou fazer. E saiu. Depois que seu patrão deu as costas, aquele que disse que não ia fazer foi e fez. E Jesus perguntou: quem fez a vontade do seu Senhor? O que disse que ia fazer e não fez? Ou o que disse que não fazia e fez? Então esse servo entendeu direitinho o que é ser servo. Porque o servo ele faz quando ninguém está olhando. É assim
que nós aprendemos a ser servo. Agora você quer ver a maior lição de servir? É aquele que nunca faz por interesse próprio. O verdadeiro servo não espera retorno. Apenas gosta, mas esse menino bom. O verdadeiro servo não. Ele nunca faz buscando interesse. Quer ver um servo assim? Eu não vou pedir para os irmãos só prestarem atenção, porque eu anotei todos. Lucas 22, 27 diz assim: pois quem é maior? O que está à mesa? Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Quem disse isso? Jesus. E Jesus falou: eu estou no meio de vocês como quem serve. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 7 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2. Paulo diz assim: portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus, o que se requer que sejam feitos os fiéis. Então, se alguém nos tem por fiel a Deus, nos tem como servo. Mateus 20, 26. Não será assim entre vocês? Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus, até no momento em que ele estava indo para a cruz do Calvário, ele estava nos servindo, porque aquilo que ele estava fazendo era dando a sua vida em nosso resgate. Então, o maior exemplo de servo que nós temos não é o meu pastor, não é o pregador fulano, o evangelista Beltrano, a irmã Ciclano, é Jesus. E eu continuo citando as palavras de Paulo, quando Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se Paulo diz isso, é porque Paulo entendeu a vida de Cristo, e ele queria que os seus seguidores, que aqueles a quem ele orientava, que os pastores de quem Paulo cuidava, também tivessem o mesmo pensamento, o pensamento do que é ser servo. João 6, por favor, lá, 67, 68. João 6, versículos 67 e 68. Mais um ponto para identificarmos
um verdadeiro servo? João 6. Sessenta e sete, 68. Alguém pode ler? Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Mais um pontinho. O verdadeiro servo, ele nunca abandona o seu Senhor. Porque ele sabe que aos pés do seu Senhor ele tem suprimento, ele tem proteção, ele tem amor, entre muitas outras coisas. O verdadeiro servo, ele não abandona. E Pedro disse assim: Jesus, para onde nós vamos, se só o Senhor é que tem o poder e as palavras que vai nos dar a vida eterna? Pedro entendeu bem direitinho o que era estar aos pés de Cristo. Agora, como mencionado no início, tem um servo digno de toda a admiração, que é aquele em qual nós nos encaixamos. Além de todos esses, esse em especial a gente não pode esquecer. Já foi mencionado, e eu faço questão de repetir. Lá em Êxodo, no mesmo capítulo e versículos 5 e 6, nós vamos encerrar. Êxodo 21, versículos 5 e 6. Diz assim: Mas se aquele servo expressamente disser: Eu amo a meu Senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair livre, então o seu Senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Se para Cristo nós não formos servos da orelha furada, nós não entendemos o que é ser servo. Ser servo da orelha furada é abrir mão da liberdade. Liberdade de fazer o que quiser. Porque Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E ele estava ali para fazer a vontade de Cristo. Se nós não estivermos preparados para furar as nossas orelhas e sermos servos da orelha furada, nós não entendemos o que é ser servo. E o convite que eu deixo para a igreja, para mim, para todos aqueles que continuarão a adentrar nessas portas, é que nós sejamos servos da orelha furada. E quando eu digo servo da orelha furada, é porque era exposto para a sociedade que aquele servo amava o seu Senhor, porque ele declarou: eu amo ao meu Senhor. Então, que nós sejamos servos da orelha furada não é aqui dentro, mas nós sejamos servos da orelha furada onde nós estivermos. Que olhem para a gente e digam: esse aqui é um servo que ama
ao seu Deus. Esse aqui é um servo que ama o que faz. Esse aqui é um servo que abre mão da liberdade do mundo para ser servo do Deus Altíssimo. E é assim que nós vamos caminhar todos os dias. As pessoas olhando para nós e vendo a nossa orelha furada. E eu esqueci, mas ali dentro tem um. Quem quiser furar a orelha agora, a gente já fura. Levantou a mão, irmão? Não? Eu pensei que a mancadinha está levantada a mão. Ninguém quer furar a orelha hoje? Só sua argola. Para ver de longe. Então eu convido você, servo da orelha furada, a se colocar de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Amém? Que nós temos aprendido um pouquinho mais hoje da palavra do Senhor. Eu creio que, se não em todos, mas em pelo menos um, a palavra foi travada no coração. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, a Deus, e te bendizemos pela palavra ministrada, Senhor amado. Palavra, Deus, ao qual o Senhor colocou no nosso coração. Querido, em nome de Jesus Cristo, que cada dia mais, ó Pai, nós vamos aprender a abdicar, a abrir mão dos nossos sonhos, a abrir mão dos nossos prazeres, a abrir mão, Deus, dos prazeres da carne, para te servir, Senhor. Te servir, ó Pai, dentro do meu lar. Ensina-me, ó Deus, a servir ao Senhor dentro do meu lar. Ensina-me, ó Deus, a servir ao Senhor no meu trabalho. Ensina-me, ó Deus, a servir ao Senhor, ó Pai, onde eu passar. Como tem sido difícil para mim, Deus. Eu preciso que o Senhor me ajude. Deus, em nome de Jesus, ensina-me, Senhor, a te servir, meu Deus, dentro da minha igreja, dentro da nossa congregação, onde aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo, tem tantos, ó Pai, que adentram por essas portas, necessitando de uma palavra do Senhor. Pai, ensina-nos, ó Deus, a servir a essas pessoas. Deus, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, por ter me dado, Senhor, me dado a certeza, me dado, Senhor, o caminho, me mostrado o que é, Deus, ser um servo da orelha furada. É um servo, Pai, que é um servo que declara o seu amor ao seu Senhor. E hoje, Pai, a tua igreja declara, serva da orelha furada, que ama o seu Deus, que ama o seu Senhor, e que declara isso não só aqui dentro, mas declara isso ao mundo. Nós amamos o nosso Senhor. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão. Irmão Divaldo, na terça-feira passada, você sabe qual foi o assunto da reunião de pastores? Terça-feira passada nós tivemos uma reunião na igreja a respeito desse assunto serviço. E hoje o tema do... Sabe que eu me alegro, Léo? Você está sorrindo, né? Me alegro porque eu vejo Deus fazendo as coisas. Vocês não puderam ir lá no nosso culto de membresia, mas hoje o tema foi serviço, foi servir. Então, me alegro porque o Senhor está falando com aqueles que não puderam ir. E esse assunto começou, irmão Divaldo, que na reunião de pastores, da pastora Estela, que vai estar conosco semana que vem, viu? Uma cura na vida, uma cura espiritual na vida de uma mulher de Deus, da nossa igreja, pastora, juntamente com o seu falecido
pastor, como é que é o nome dele mesmo? Marcelo, falhou a memória, pastor Marcelo. E essa moça, hoje ela estará ministrando conosco semana que vem. Não falta não, vai ser uma bênção. E pastora Estela, ela está coordenando o ministério Seja Bem-vindo. Um dos ministérios mais importantes que a igreja tem, de receber bem aquele que chega, o de casa e o visitante. E ela, no final do culto hoje, inclusive nós teremos a Benita mandou um chocolate quente, nós compramos um biscoitinho para a gente tomar aqui depois do culto. E ela precisou que o irmão comprasse um refrigerante. Ela pediu para ele, compra lá o refrigerante. Ele falou, não vou. E ela levou um choque, porque assim, ela não podia sair, porque ela estava organizando outras coisas. E na reunião de pastores até falou assim, olha, nós precisamos de nos organizar para que isso aconteça, para que isso não aconteça. Eu também concordo que isso tem que ser organizado, tem que ser planejado, tem que ser pensado, tem que ser feito. Mas chega a certos momentos que não tem como. Acontece a necessidade. E você sabe, irmão Alexandre, a esposa, a pastora Andréia, que citou que a igreja hoje perdeu esse amor por servir. E eu calado estava, eu calado fiquei, porque eu me alegro, porque eu vejo a nossa igreja, ela é uma igreja servidora. Eu vejo, até ontem o irmão Nivaldo comentou da nossa irmã Fátima. Ela viu a porta ali sozinha, ela correu lá, foi receber as pessoas. Pessoas estão fazer sem ser chamado, fazer porque perceberam a necessidade. E no dia que o pastor Ricardo veio pregar aqui, eu não podia sair da igreja, assim, Alexandre, vai ali comprar um copinho para a gente tomar um chocolate quente, um copinho de isopor, e traz para a gente uns biscoitinhos. E o Alexandre demorou demais a chegar, e nada de chegar. Meu irmão perdeu o culto. Se eu não te agradeci o suficiente, Alexandre, hoje você ouviu, o Senhor se alegrou com você. Então, se nós não podemos falar assim, quanto foi bom, quanto foi alegre, quanto foi bom o seu serviço, Deus se alegrou contigo. Mas não só o Senhor viu, como nós te agradecemos, porque você chegou no finalzinho do culto, e aliás, o culto estava acabando, o copo não chegava, né? Cadê o Alexandre? Enquanto ele não achou os equipes, ele não chegou. Ele foi lá no extra. Eu não sei se você se aborreceu porque não perdeu o culto, não sei. Mas o pastor Ricardo percebeu isso. E ele comentou na reunião: obrigado pela sua palavra, pelo que Deus colocou no seu coração, você obedeceu, porque eu sei que você já tinha pregado essa palavra. E normalmente nós não repetimos palavras, não é? Normalmente não se repete, não, já preguei, alguma coisa, em busca de Deus. A gente busca de Deus, ouvir a sua voz e obedecer. Então não deixem de servir, não deixem de se predispor a servir. Quando nós convidamos, aceitem, mas vá além disso daí, se disponha a servir. O que você precisa, posso te ajudar? A gente precisa. Teve um dia que eu precisei de buscar a Isa, aí não tinha ninguém para varrer a porta. De repente eu soube que o Ricardo varreu a porta. O Ricardo é novo na igreja. O Ricardo não tem noção dessas coisas que a gente faz aqui não, né, Ricardo? Às vezes até meio confuso, até meio esquisito o que a gente faz. Esse povo é estranho. Então permaneça. E assim, todos vocês são assim. Todos vocês são assim. Dona Elisete mandou foi ontem, né? Ela nem da igreja mas sempre está servindo. Não percam isso. Eu aprendi uma vez que aquele gesto do garçom, né? Aquele que não serve, ele não serve. Entenderam? Vou falar de novo. Aquele que não serve, não serve. Se você não serve para o Senhor. Porque o Senhor veio exatamente para nos servir. E Ele, nesse seu exemplo, Ele está falando para ele e você, vamos servir. Só não complementando, né? Mas trazendo a necessidade da igreja de hoje. Hoje o bispo ele fez uma convocação, tinha umas 100 pessoas na igreja hoje. E nós ficamos com os nossos pastores, né? Cada um com a crochetinha na mão, porque ele disse, olha, o Ministério Infantil precisa de 24 pessoas.
para poder servir bem o ministério infantil. O Ministério Bem-vindo precisa de 16 pessoas lá na sede, para que cada um possa servir uma vez por mês, se predispor a servir uma vez por mês na casa do Senhor. E o bispo olhou assim, acho que 15% se levantaram e se predispuseram a ir. Aí ele disse: olha, eu sei que muitos não levantaram, mas eu vou chamar, porque a igreja precisa. E eu, finalzinho do culto, ele falou assim: Kleber, lá na igreja você faz isso também. Eu falei: bispo, não preciso. Isso eu não preciso, na Guatinga. E nós vamos crescer, não precisando de clamar, insistir, pedir para que as pessoas sirvam a casa de Deus. As pessoas que entram, tudo aquilo que você falou, a mesa arrumada, a frente limpa, a sala, tudo alguém faz. Então, sejam servos, da orelha furada, sejam servos por amor a Deus. Talvez eu não vou dar o agradecimento que você gostaria de ouvir, não, mas o Senhor vai te dar. Amém? Você tem dízimo, tem oferta? Traga, a gente está orando. E eu quero convidar vocês para o sábado que vem. Alguém pode trazer um caldo para a nossa vigília? Alguém pode trazer caldo? O que mais a gente precisa? Caldo, pãozinho. O que mais é? Alguém hoje falou de caldo, né? Café, chá, biscoito. Chocolate quente tem hoje. Ah, você já tomou, né? Você sabe. Ok, então nós temos um outro bolo para semana que vem. Então nós vamos estar aqui um momento de oração, um momento de comunhão e um momento da gente, vamos tomar um caldinho, tomar que seja frio também, mas vamos juntos. Mais alguma coisa? Alguém tem alguma? Antes que eu esqueça. Aí no finalzinho do culto a gente relaciona. À meia-noite da sexta-feira começa o relógio de oração. E nós vamos ficar com o nosso relógio de oração. Todos vocês que queiram participar, coloquem o nome de vocês aqui. Nós não vamos preencher isso aqui tudo porque não dá conta. Nós não temos pessoas suficientes. Mas nós vamos tomar conta do nosso relógio de oração. Começa meia-noite da sexta-feira, da sexta para o sábado, e ela vai terminar no final da nossa vigília. Então você coloca o teu nome aqui, um horário, 2 horários, 3 horários, o máximo que puder colocar, tá bom? Aí no final do culto a gente conversa direitinho a respeito disso. Eu preciso conversar com o Nivaldo, o Léo, não só específico, tá? Adriano, para a gente formatar a nossa vigília da semana que vem. E eu quero convidar você a orar comigo a respeito das curas emocionais, curas espirituais, das necessidades espirituais e das curas emocionais. Essa é a semana para a gente estar orando nessa direção. Aí for domingo que vem, se você tem algum testemunho nessa área, se Deus te tocou, porque eu sei que Deus vai tocar, o Senhor vai libertar, e Ele vai trazer uma transformação, aí eu quero que você dê um testemunho no culto da semana que vem. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Falei do dízimo já? Pai, nós te agradecemos, Pai, te louvamos pela provisão que o Senhor tem trazido até nós. Obrigado a Deus, porque o teu povo tem sido fiel, tem sido obediente, tem entendido, Pai, a tua direção. Pai, abençoa aqueles que são fiéis, aqueles que têm necessidades financeiras. Pai, abençoa as finanças do teu povo. E nós clamamos, ó Deus, sempre temos clamado. A semana que vem, nós estaremos a semana toda nessa direção do crescimento pessoal, do crescimento profissional, e nós clamamos a Ti, Pai, para que o Senhor venha abrir as portas de empregos daqueles que necessitam, para que o Senhor venha trazer mais novos contratos daqueles que necessitam de contratos, de novos clientes. E Deus, nós clamamos a Ti pela provisão financeira na Tua casa. Abençoa, Pai, as finanças do Teu povo, em nome de Jesus. Pai, também temos colocado aqui necessidades, urgências, pedidos de oração. Pai, ouça os clamores do Teu povo, daqueles que não trouxeram, mas daqueles que necessitam. Em nome de Jesus, nós dependemos do Senhor, nós clamamos ao Senhor, Pai, pelas Tuas bênçãos em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus.
Nós te agradecemos, amém. Coloque a sua mão na forma de receber. O Senhor Jesus te abençoe. O Senhor Jesus levante o seu rosto sobre cada um de ti e te dê misericórdia. Que a graça do Senhor Jesus te alcance e que Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de você. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Abraço do seu irmão, dá um abraço caloroso do seu irmão.